A China irá rasgar o Brasil com ferrovias? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e nesse vídeo iremos discutir essas questões dos investimentos chineses no Brasil e em especial um recorte sobre essas questões do desenvolvimento ferroviário do Brasil de forma dependente da China. Eu só gostaria de lembrar vocês de deixarem um gostei no vídeo, se inscreverem no canal se não forem inscritos e lembrando que nós temos o clube de membros com benefícios exclusivos, como o Clube do Livro, que é uma série de leituras guiadas sobre a nacionalidade brasileira, estudos antropológicos, sociológicos, históricos, econômicos, enfim, convido-os a fazer parte e também temos a chave Pix na descrição do vídeo. Se você quiser fazer uma colaboração de coração, isso me ajuda demais a manter as atividades aqui do canal. Agora, sem delongas, vamos para o que interessa. Quando olhamos para a China e para o Brasil, o que vemos são economias assustadoramente complementares. O Brasil, um exportador de commodities, alimentos não processados e minérios, tudo aquilo que a China precisa para alimentar uma população de bilhões de pessoas, como também de minérios para abastecer as suas indústrias. Sendo assim, somos parceiros naturais quase, se você acredita na naturalidade de algum país. Afinal, nações são construções históricas humanas. Quando nós estudamos não só a história do Brasil, como a história de Portugal e Espanha, o que nós vemos é que não é uma coisa muito interessante se subordinar nessa dinâmica quanto um país acoplado em um outro centro produtivo. Estar ligado à produção de algum bem manufaturado com valor agregado, com conhecimento aplicado, é muito melhor do que viver através de uma economia quase extrativista, como o Brasil vem fazendo nos últimos 40 anos, pois isso não gera divisas para o seu país. Tudo que você consegue através desse comércio, você torra com a sua necessidade de importações de bens básicos, e esses têm valores agregados, seja roupas, seja computadores, enfim, todo tipo de bugiganga que nós precisamos no nosso cotidiano. A relação que estamos nutrindo com a China nessa dinâmica é uma relação colonial, de centro e periferia. Estaremos cada vez mais dependentes dos chineses e a nossa balança comercial nunca irá compensar, a não ser com a devastação cada vez maior dos nossos recursos naturais e de uma dependência cada vez maior do nosso agronegócio. Até que venha uma grande crise internacional ou se diminua a dependência chinesa do Brasil e nós vamos ficar a ver navios. Lembrando que é um tanto quanto crônico, por exemplo, quando a gente olha para a história portuguesa no Tratado de Methuen, onde as mesmas relações entre Portugal e Inglaterra se fizeram em contraste com essa relação de dependência de Brasil e China. Essa característica de orientar a sua economia para bens sem qualquer valor agregado numa dinâmica totalmente dependente de um centro produtor não é algo novo nas nossas relações, seja quanto brasileiros, seja quanto portugueses. Outro caso que vale menção aqui é o enriquecimento argentino no final do século XIX, onde todos acreditavam que a Argentina era o país do futuro simplesmente porque estava enriquecendo vendendo vinho, trigo e outras commodities a mercados europeus. No fim, quando os mercados retraíram, a recessão foi colossal e a Argentina nunca se levantou deste tombo. Sendo assim, essa dinâmica de interesses complementares, que o seu país se acoplar em outro em uma posição subalterna, ele não desenvolve o seu país. Ele pode até o enriquecer, mas mesmo esse enriquecimento vai ficar restrito a classes muito específicas, pois a própria organização da economia internamente, quando você tem uma economia primária, ela tem características de centralização econômica, isso é, de uma profunda desigualdade social. Mesmo no processo de enriquecimento, uma parcela muito pequena da população enriquece. Esse bolo não é dividido para a população. Quando olhamos para o caso chinês no Brasil, o principal interesse em investir em ferrovias aqui nos trópicos é justamente para integrar a América Latina naquele seu complexo da Rota da Seda, criar vias comerciais, infraestrutura para potencializar o comércio chinês. O principal interesse dos chineses é a criação
de uma ferrovia bioceânica, saindo de Chancal, no Peru, até Ilhéus, na Bahia, aqui no Brasil. Evidentemente que a partir dessa iniciativa, o governo brasileiro ele pode chegar junto da China e apresentar novos projetos, procurar meios de tirar vantagens dessas negociações. Mas a questão que fica com esse debate não é sobre a possibilidade de conseguir mais investimentos e criar mais ferrovias além dessa bioceânica. A questão que fica é: essa presença chinesa, estes investimentos fazem bem ao país? Se aproximar da China é em si ruim? O Brasil, historicamente, sempre teve um problema de poupança, principalmente para conseguir se industrializar ou levar à frente grandes projetos de infraestrutura. Para a gente poder avaliar essa relação com os chineses, é interessante a gente olhar para outros períodos da história para a gente tirar algum tipo de amostragem. E o século XX ele é repleto de exemplos nesse sentido. Por exemplo, as negociações de Getúlio Vargas para conseguir investimentos para a fundação da Siderúrgica Nacional, na década de 40, como também as suas negociações com fundos internacionais para conseguir capitais e fundar a Petrobras e depois garantir as circunstâncias adequadas para a fundação, posterior a seu falecimento, da Eletrobras. É interessante contrastar esse esforço do Vargas para conseguir capitais para fundar essas estatais com a política que se viu com o JK e posteriormente com os militares, de atrair os capitais e as próprias multinacionais, não tendo necessariamente controle sobre esse processo de modernização. A grande diferença que nós vemos nessas duas políticas é: Vargas ele buscava o capital, ele buscava justamente os meios para conseguir ter domínio sobre certas infraestruturas e empresas nacionalmente, ter o controle da indústria petroquímica com a Petrobras, com a matriz energética através da Eletrobras e mesmo a possibilidade de alicerçar um aprofundamento da industrialização brasileira através de uma vasta siderurgia nacional pesada, controlada, excepcionalmente, por brasileiros. Ter controle tecnológico sobre o processo. Isso envolve não só atrair esses fundos, conseguir o dinheiro para fundar essas grandes empresas que foram paradigmáticas para a história do desenvolvimento brasileiro, como foi o caso das negociatas com os Estados Unidos para a fundação da Siderúrgica Nacional. A partir dali, com a presença de capital estrangeiro, o governo foi forte o suficiente para conseguir fazer valer os interesses nacionais em detrimento de possíveis perversões dessas negociatas de forma a favorecer o capital ao invés da nação. É necessário um governo forte para conduzir esse tipo de política. Na contramão desse peso nas negociações, nós temos o governo JK e os primeiros governos militares, onde o intuito principal era simplesmente atrair os investimentos estrangeiros. Então, o Estado se endividou, levantando infraestrutura, dando garantias de lucros para essas empresas estrangeiras e, em troca, não conseguiu criar nacionais nesses setores e muito menos conseguiu a garantia da tecnologia empregada nessas multinacionais para o país. No fim, ficou apenas a casca vazia de uma indústria como a Ford, como a GM, sem que o Brasil em si tivesse acesso às tecnologias que aquelas indústrias empregavam ali dentro. Isso é o que se chamou de desenvolvimentismo dependente, onde a mera lógica de atração de capitais e de multinacionais seria suficiente para o país se desenvolver. Isso se provou errado. Se acoplar com economias internacionais não é qualquer garantia de desenvolvimento. É necessário construir com as próprias mãos esse hub de desenvolvimento tecnológico e econômico. Mesmo o regime militar percebeu os limites e os problemas do desenvolvimentismo dependente. E aí vem grandes tentativas de desenvolver tecnologia nacionalmente, como por exemplo na indústria de defesa. Graças a essa visão estratégica, nós tivemos o surgimento de uma Embraer, de uma Ingesa, de uma Avibras, como também em outros setores, como as tentativas de desenvolvimento da indústria de informática, que foi um exemplo razoavelmente bem sucedido, como também os projetos nucleares. Os militares tinham entendido que era necessário ter em mão as tecnologias e, para as desenvolver,
não tinha como contar com o capital estrangeiro ou com a boa vontade de um país terceiro. Voltando à análise do caso sobre a presença chinesa, vem uma questão que eu acho que é fundamental. Nós precisávamos nos voltar e perguntar para nós mesmos se dá para fazer ferrovias nacionalmente. É uma questão tão cara assim? E a resposta é que depende. O problema não está nem tanto na construção de ferrovias, mas sim em deter a tecnologia de modais modernos que integrem essas ferrovias e projetos de infraestrutura e de engenharia que dê forma a uma malha ferroviária moderna no Brasil, tendo de contornar todos os problemas geográficos que nós temos aqui. Aqui cabe uma série de discussões a respeito daquele posicionamento de Vargas e aquele posicionamento de JK e dos militares. Não se trata em si de rechaçar a presença dos chineses, mas de discutir os termos de como essa negociação, como esses contratos vão se dar. Primeiro ponto, haverá transferência tecnológica desses modais modernos chineses? Por exemplo, de um trem-bala? As empreiteiras e engenheiros que serão contratados para tocar esse projeto serão chinesas ou brasileiras? Pois os custos recairão ao Brasil. No máximo, nós teremos empréstimos chineses para realizar essas obras. Agora, essas obras terão que ser realizadas com mão de obra, com cérebros chineses? Ou será que nós conseguimos negociar um projeto em comum com os chineses, mas a execução por empreiteiras brasileiras? Esse caso é muito parecido quando foi para frente pela 15ª vez o projeto de construção de um submarino nuclear com participação francesa, onde projetos foram compartilhados, mas foi assegurada ao Brasil a transferência tecnológica e o emprego de mão de obra através de empreiteiras brasileiras no projeto. O problema que nós encontramos para apreciar essas questões de julgo se a presença chinesa no Brasil é boa ou ruim é que nós temos limites na política interna. Isso é, se nós não temos um Estado forte, se nós não temos instituições adequadas que propicionem justamente um governo organizado e capaz de prover o desenvolvimento nacional, o que se tem é a incapacidade de organizar nacionalmente um debate sobre essas questões, porque o governo é fraco, as instituições são atabalhoadas e promovem a influência de países terceiros no nosso debate, isso é, abrindo espaço para negociatas escusas e para a corrupção. Tem como discutir um problema como esse em uma democracia liberal? Eu acredito que não. Pois a democracia liberal, ao atomizar os sujeitos e submeter todas as decisões num grande concurso de popularidade, abre-se brecha para a anarquia total e para a corrupção endêmica nos agentes de Estado. Numa eleição, o que manda é a escala do dinheiro, sem contar os problemas de guerras informacionais, guerras de quinta geração, promoção de candidatos que sejam alinhados com nações estrangeiras pelos algoritmos de rede. Sendo assim, toda a nossa elite de estadistas já nasce maculada pelos próprios processos de seleção. A democracia liberal é o pior regime para um país que necessita de ordem e soberania nacional. Enquanto a gente tiver esse regime interno, a política interna se mostrará incapaz de prover qualquer política séria de desenvolvimento para o país, porque não garante os princípios básicos de soberania para que a gente possa levar à frente discussões como essas, de como se relacionar internacionalmente, como ter uma relação com outros países mais fortes, garantindo os interesses nacionais, sendo que o regime político ele propicia, no momento de seleção dos estadistas, um facilitamento da presença estrangeira através de operações de quinta geração ou através do dinheiro. Além desses problemas relacionados à política externa, a gente também pode analisar problemas de gestão interna. Vale lembrar aqui um caso bem triste, que era o do VLT de Cuiabá a Várzea Grande. Uma obra que gastou milhões, ficou anos em obra e depois tais obras simplesmente foram abandonadas. O regime interno do país, a Sexta República, o atual arranjo institucional é incapaz de coordenar uma simples obra. E não tem como dizer que esse não é um problema de ordem interna,
porque nós fizemos coisas muito grandes. Você olha para a era Vargas, você olha para a CSN, você olha para a Petrobras, você olha para a Eletrobras. Quando a gente vai para o regime militar, o que explica aqueles grandes projetos rodoviários? O que explica a capacidade de construção de infraestrutura em massa de um governo como o do Maluf? Isso é, a falta de coesão interna, a falta de formas de priorizar os objetivos nacionais através do regime que sabota a si mesmo. E a maior forma de representação da sabotagem interna, para além dos problemas crassos da democracia liberal, do sufrágio universal como forma de seleção dos nossos representantes, está no Ministério Público. Quando a gente fala de uma questão de que a China vai rasgar o Brasil com ferrovias, o Ministério Público vai deixar? Se ele deixar, por que deixou? Porque todas as vezes que nacionalmente a gente tentou construir ferrovias, por exemplo, como a Ferrogrão, ele estava lá para atrapalhar, para impedir o desenvolvimento nacional. A mando de quem? Provavelmente das potências que melhor conseguem influenciar o poder público no Brasil. Isso é, o MP é uma dessas frestas abertas onde o poder estrangeiro consegue contaminar toda a política interna a seu bel prazer. Só que da mesma forma que uma política ocidental consegue se infiltrar no poder público brasileiro para congelar as nossas ações, o que impede o poder ser utilizado também por uma potência estrangeira oriental. A gente tem um poder público que fica numa sinuca de bico. Se ele não permite a construção de ferrovias chinesas, é porque ele está sendo cooptado por órgãos ambientais ocidentais. Se ele permite, significa que ele foi cooptado por poderes estrangeiros orientais. No fim das contas, se a gente for ver a natureza do que a gente está discutindo aqui, quais nações imperiais irão dominar o Brasil? Será que um regime que nos coloca nessas condições é de fato capaz de prover o bem comum? Será que antes da gente discutir sobre a presença chinesa ou não aqui dentro, não era melhor a gente alicerçar um movimento nacionalista que ponha fim a esse regime, que refunde a república em outros marcos? Essa deveria ser a discussão central para a retomada do desenvolvimento no Brasil. Enfim, eu espero ter deixado aí uma pulguinha atrás da sua orelha. Eu vou ficando por aqui. Reflitam sobre essas questões e a necessidade de um nacionalismo brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.